Oi, eu sou a Silmara, esse é o Momentum da Leitura e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar sobre as leituras concluídas no primeiro semestre de 2022. E essa, infelizmente, não é a tag dos 50%, porque no primeiro semestre o meu ritmo de leitura foi bem lento, foi bem reduzido. Então, acaba, que nem faz sentido trazer essa tag, então... No lugar, eu vou falar, sobre todas as leituras concluídas no primeiro semestre, que nem são muitas. Mas antes de começar, já aproveita que você tá aqui, eu vou te convidar a se inscrever no canal pra gente chegar aí na meta dos 2.000 inscritos. E aproveita também e já senta o dedo no botão do like, que isso ajuda muito no engajamento do vídeo, consequentemente, no crescimento do canal. Lembrando que todos os livros que eu citar, eu vou deixar o link de compra da Amazon aqui embaixo na descrição, se algum deles te interessar e você quiser ler também, mas lembra que também tem o link geral que você pode comprar qualquer item, qualquer coisa no site da Amazon, que para você não tem nenhum custo adicional, não tem nenhum centavo a mais, mas eu ganho uma comissão. E nesse primeiro semestre, eu li basicamente os livros do projeto, Lendo King em ordem cronológica, porque foi justamente o que eu quis dar prioridade, o que eu quis continuar. E foi aquilo, foi o que deu para ler, porque eu tava trabalhando num ritmo muito diferente, não estava conseguindo conciliar, o trabalho com as leituras. Teve também uma questão que teve alguns certos calhamaços aí, do Lendo King, e isso acabou influenciando um pouquinho, aqui no sumiço do canal, mas agora eu estou de volta pra valer, dessa vez não é meme, e estou aqui me dedicando 100% ao YouTube e às leituras. Daí o primeiro livro finalizado do ano foi A Metade Sombria, do Stephen King, Esse aqui não é, um baita calhamaço, ele é grandinho, mas nem tanto, Tem maiores, mas nessa edição aqui, bem lindona, da coleção Biblioteca Stephen King, da Suma de Letras, nesse roxo lindão. Nossa, eu sempre fico babando horrores com essa capa. E nessa história aqui, a gente vai conhecer um autor de livros, que é o Ted, e ele tem um pseudônimo, assim como, o nosso querido Stephen King. E esse pseudônimo é o George Stark. E na minha cabeça, todas as características, para descrever esse pseudônimo, eu ignorei completamente. Foi tudo ignorado, porque George Stark, para mim, ficou o irmão do Tony Stark na minha cabeça. Então, toda vez que falava George Stark, me vinha o Homem de Ferro como característica. Por algum motivo aleatóriosíssimo do universo, o meu cérebro fez essa conexão e nunca mais ele quis desvencilhar. Mas enfim, nessa história acaba rolando alguns assassinatos no local, onde se passa, que é em Castle Rock, que é cenário, de várias outras histórias do Stephen King, que eu amo demais. Só que aí, nesse meio, esse pseudônimo do autor meio que acaba ganhando vida de uma forma sobrenatural. Essa parte eu achei muito criativa do King. Nossa, foi o auge pra mim dessa história, que é a sinopse mesmo, Pra mim isso foi muito bom. Embora também que a ambientação dessa história, essa questão meio de uma pegada mais policial, mais investigativa, me lembrou uma outra história do King que eu gosto muito também, que é A Zona Morta, mas, infelizmente, a minha experiência com A Metade Sombria não foi igual a Zona Morta, que pra mim é um livro 5 estrelas, favoritado, ele é perfeito. Pra mim, esse daqui, ele não foi perfeito, ele teve vários momentos que eu achei meio arrastado, só que aí, em compensação, o final eu já achei atropelado demais, então o ritmo eu achei que ficou meio esquisito. Então, no final das contas, pra esse livro eu dei 3 estrelas e meia. Mas, assim, 3 estrelas e meia, tá bom, porque eu realmente gostei, dessa história. E aqui também tem uma questão que talvez eu que tenha ido realmente, com altas expectativas por conta da sinopse, porque realmente achei bem boa, mas aí realmente o ritmo da leitura me pegou. Mas para quem gosta das histórias do pseudônimo do King, do Richard Bachman, eu acredito que vai gostar muito desse livro, porque tem essa característica do pseudônimo, que é uma violência mais gráfica. Fora que também, aqui nessa história, ele dá uma pegada aí, na parte da violência, um pouco mais gore, assim como os livros do pseudônimo. Então, acho que quem gosta, do A Maldição, os livros, do Richard Bachman,
eu acho que vai gostar desse aqui. Só que eu acho que a minha parte realmente preferida do livro é o pós-fácil, que é quando o King ele tá escrevendo, como ele mesmo explicando as analogias que ele fez ao longo, né, da escrita, da onde ele tira algumas criações, né, da cabeça dele, e eu acho sempre sensacional. Toda vez que o King inicia um livro ou finaliza e ele conta da onde ele tirou, né, as inspirações, nossa, pra mim é o auge. Pra mim o livro terminou com 3,5 estrelas, talvez por conta do pós-fácil. Eu poderia ter dado 3, mas é difícil, né? Eu não dar uma nota um pouquinho maior por conta do pós-fácil. E é assim, o sabor. O próximo livro que eu finalizei no primeiro semestre foi mais um, né? Stephen King, que foi o livro de contos dele, Depois da Meia-Noite, que eu li em e-book, porque a edição física, né? Ela tá fora dos estoques, ela não foi traduzida ainda para uma edição mais recente, né? Então eu acabei lendo no formato digital. Só que esse livro, assim como o outro livro de contos, o Quatro Estações, ele é um livro que tem 4 contos. Então eu acho que por ser um livro maiorzinho, né, ele tem aí perto das suas 600 páginas, eu acredito que pode ser considerado novelas, né, ao invés de contos. Então, ou são 4 contos grandes ou 4 novelas. O primeiro conto, que é o Langoliers, ele fala sobre um voo, né, um avião. Em pleno voo, coisas ali começam a acontecer, coisas estranhas. Esse conto eu gostei bastante, achei bem bom. Ele tem aí umas barrigadas, mas, no geral, a forma que ele finaliza, eu gostei bastante. Já o segundo conto, que é o Janela Secreta, Jardim Secreto, eu achei ele só ok. Não achei nada demais. Tem até um filme, né, com o Johnny Depp, que eu acho que se chama Janela Secreta, mas essa adaptação eu ainda não assisti, mas eu quero. O terceiro conto, que é o Policial da Biblioteca, eu amei demais. E o último conto, que é o Cão da Polaroid, alguma coisa assim, eu meio que fui enganada, porque eu criei, né, a expectativa achando que ia ser uma vibe meio Cujo, por causa do cachorro e tudo mais. Só que não tem muita coisa a ver. O final, nossa, pra mim foi só, tá, ok, nada demais, bem diferente do que o Cujo. Então, no final das contas, para esse livro, como teve alguns contos, né, que eu gostei bastante, outros meio meh, no final das contas, para ele, eu dei 3,5 estrelas. Mas, na verdade, o que eu mais gostei, sinceramente, desse livro foi que em algum dos contos, que agora eu não lembro qual foi, é que o King, ele cita a data do meu aniversário, dia 15 de abril. E esse livro, ele foi publicado no ano do meu nascimento, que foi 1990. Então, ele fala do domingo que eu nasci. Me senti praticamente homenageada, mas enfim, essa parte eu gostei. Daí, o próximo finalizado foi o quê? Mais um Stephen King, que foi As Terras Devastadas. Esse daqui é o livro 3 da saga Torre Negra. Essa aqui é a edição Pocket, né? Ela é um pouquinho desconfortável porque a página é branca, a diagramação não é lá aquelas coisas, mas eu adquiri todos os livros da Torre Negra nessa edição Pocket porque eu acho as capas bem mais bonitas, né? Do que aquele box pretão. E aqui não dá pra falar muita coisa, né? Sem acabar dando algum spoiler da saga. Mas o que eu posso dizer de uma forma assim bem geralzona é que os personagens que aparecem no segundo livro, eles são apresentados no segundo livro e aqui a gente acompanha a trajetória deles. Eu confesso que eu gostei mais de conhecer os personagens lá no segundo livro. Aqui eu já gostei médio. Tem algumas referências que eu gostei, só que em compensação tem algumas partes que eu achei meio enrolado, não estava me interessando muito. No final das contas, para esse livro eu também dei 3,5 estrelas. E assim, gente, sinceramente, eu espero que os próximos livros da saga, eles sejam bem melhores, porque é aquilo, né, a grandiosa saga Torre Negra. Até agora, eu tô no terceiro livro e tô achando tudo só ok, não tô achando assim tão grandioso, não tô achando nada demais. Então, as expectativas é que os próximos, que são todos baita calhamaços, que eles sejam bem melhores do que esses 3 primeiros. Daí, para fugir um pouco, né, dos livros só do Stephen King, a minha próxima leitura concluída foi Sonata em Auschwitz, da Louise Valente, que é uma ficção histórica, só que é um livro nacional, né? A autora, a Louise, ela é brasileira, e eu achei esse livro, nossa, incrível.
incrível. E aqui vai relacionar algumas famílias que têm relação com a Segunda Guerra Mundial. Tem uma menina lá que ela achava que o avô, que ele tinha sido dado como morto, né, antes da Segunda Guerra, ela descobriu que ele poderia estar vivo no Rio de Janeiro. Mas aí começa, né, a ter a relevância de qual foi a participação desse avô lá na Segunda Guerra, qual relação ele tem com uma família judia que vive lá no Rio de Janeiro. Então, assim, é uma história muito rica em detalhes, mesmo porque a autora, ela se baseou, né, em fatos reais, em depoimentos, né, de sobreviventes. E esses sobreviventes reais, né, que ela se baseou, eles viveram no Rio de Janeiro. A ambientação é incrível, é muito difícil você não conseguir construir o cenário na sua cabeça, porque ela fala tudo com muito detalhe. Então, até regiões assim que a gente nunca visitou, ela falava ali de uma viela na Alemanha, mas ela falava o nome da rua, o nome da padaria, ela descrevia tudo. Então é muito difícil você não conseguir realmente visualizar, você não se sentir naquele local. E ela faz isso tanto lá na Alemanha quanto no Rio de Janeiro também. Isso eu achei muito bom, achei sensacional. E para esse livro eu dei 4,5 estrelas e favoritei. Eu só descontei meia estrela porque eu achei um pouco difícil no início de você conseguir relacionar qual personagem é qual. Então, os nomes e as descrições dos personagens eu tive um pouquinho de dificuldade ali de conseguir lembrar quem que é quem. Aqui no final do livro tem a árvore genealógica, né, de 2 personagens, para justamente você conseguir relacionar, né, esses personagens, porque realmente é muita gente. E eu entendo não colocar essa árvore genealógica lá no início, porque você acaba perdendo o plot, né, da surpresa no final. Mas eu acho que se tivesse uma descrição um pouco mais enfática, sabe, para você conseguir lembrar daquele personagem, eu acho que seria melhor. Mas assim, é um livro incrível. A parte da sonata, né, desse livro é muito emocionante. Nossa, gostei bastante. Ela é escritora e jornalista. Parece que ela escreveu alguns outros livros também, que eu preciso até lembrar de colocar na minha wishlist. Então, esse aqui, pra mim, foi uma grande porta de entrada para os outros livros dela. Nossa, gostei bastante. O próximo livro finalizado foi o quê? Mais um King. Mas esse foi o primeiro 5 estrelas favoritado do King, que foi O Jogo Perigoso. E que livro bom! Nossa, esse livro aqui, desde Misery, que eu não sentia aquela aflição, sabe? De você ler o livro agoniado, torcendo pelo personagem. A mesma sensação que eu tive com Misery, eu tive lendo esse livro aqui. Só que aqui vai contar, né, a história de um casal que vai para uma casa lá meio que afastada, uma casa no lago. O casamento deles não tá indo lá aquelas coisas, então eles vão pra lá, né, pra dar um up, ou pelo menos tentar. Só que aí, o que era pra dar bom, deu ruim e coisas começaram a acontecer. E esse livro dá um negócio assim, ele me deu um negócio em 2 cenas. Uma delas é descrevendo um terror psicológico, que você tá acompanhando a personagem, e aí ela tá vendo uma coisa num canto escuro e você fica assim, segura na mão de Deus e vai. Não tem como você não ficar com medo, né, junto com a personagem. E a outra cena é uma descrição muito detalhada, muito repetitiva de um abuso. Então, é assim, um gatilho fortíssimo e é uma cena extensa, né? Então, é realmente muito detalhada. Então, já fica o alerta, né, para esse gatilho. E esse livro, no geral, ele é um ciclo de terror psicológico. Então, é muita perturbação, sabe? Você consegue entender pelo que a personagem passa, as coisas que começam a surgir na cabeça dela. Fora que também as questões de traumas do passado, né, as questões psicológicas mesmo, elas são muito explicadas. Então, até esse casamento, ele consegue explicar relacionado com o trauma da personagem, com o trauma do passado. Então, o perfil que ela busca, né, é o mesmo perfil do abusador e do marido, né, da pessoa que ela escolheu viver. O King fala no início desse livro que foi uma homenagem dele a todas as mulheres e eu realmente amei essa homenagem. Gostei demais
principalmente o rumo da personagem, né? O rumo final dela foi assim, para fechar de uma forma muito satisfatória para mim. Então, eu realmente acho um livro perfeito, 5 estrelas, incrível. O próximo livro é mais um King e foi assim um calhamacinho, que foi o Trocas Macabras, também nessa edição bonitona da biblioteca. Ele é maiorzinho, né? Eu acho que é o maior livro da coleção. Eu amo demais essa capa também, a cor com essas referências. E aqui é mais uma história que se passa em Castle Rock. Só que esse livro, ele é carregado com uma enxurrada de referências. E eu acho muito difícil ler esse livro e pegar nessa sensação, entender o que realmente está acontecendo, quem são esses personagens, sem ter lido alguns outros livros anteriores, né? Como, por exemplo, A Metade Sombria, que foi o outro livro, né, que eu li, tem o mesmo personagem, né? Então, eu acho que você perde muita coisa se você lê esse daqui sem ter lido A Metade Sombria ou alguns outros livros que o King acaba dando spoiler do final, do plot, tudo, que é A Zona Morta, Cujo, e ele traz também alguns personagens do conto do Quatro Estações, que é o Corpo. Só que o Corpo, eu acho que, se eu não me engano, né, pelo que eu me lembro, ele não dá spoiler, né? Ele não fala nada assim tão grandioso, tão importante para a história como ele faz com A Zona Morta e Cujo. Então, eu particularmente, eu acho um desperdício ler esse livro sem ter lido alguns outros, né? Esses outros que eu citei. E é um dos poucos livros do King que tem essa questão, né? Então, eu acho que se você lê sem ter lido os outros, você consegue entender. Só que eu acho que você vai achar uma história ok. Não vai achar assim lá aquelas coisas. E é aquilo, né? Pra quem não quer levar spoiler, né, desses outros livros, também é bom se atentar e não ler esse daqui, porque isso aqui é um mar de spoiler. Só que esse livro, assim como o Metade Sombria, eu achei que ele tem alguns ritmos, sabe? Que meio que me prejudicou na experiência, né, que eu tive lendo. E também a questão do final, porque esse livro, eu achei o final dele bom, mas ele tinha um potencial para ser infinitamente melhor, principalmente porque o King, ele é meio marqueteiro, né? E ele vendeu essa história como sendo a última de Castle Rock. Então, talvez eu estava, né, com a expectativa de um final meio apocalíptico. No final das contas, para esse livro eu dei 4 estrelas, estava beirando ali 4 estrelas e meia, pelas referências, mas como teve aí umas barrigadas, o final também não achei lá aquelas coisas, então acabei deixando 4 estrelas mesmo. Porque, realmente, as referências, elas carregam esse livro. Ler em ordem cronológica tá sendo uma experiência incrível, é um sabor, realmente. Foi a melhor decisão que a gente pôde tomar lá no grupo de leitura, em ler todos os livros na ordem, porque eu lia só aquele meme do cara que fica interligando várias coisas, faz conexão com pessoas e locais e acontecimentos. Eu li o livro inteiro representada por aquele meme. Próximo livro foi o quê? Mais um King. E mais um 5 estrelas favoritado, que foi o maravilhoso Eclipse Total. Só que eu tenho aqui a edição francesa, que é Dolores Claiborne. Já que, né, a edição brasileira de Eclipse Total, ela tá esgotada, a editora Suma não traz pra gente, pros estoques. Esse livro aqui é o monólogo mais fluido que eu já li. Inclusive, eu não sou muito adepta a audiobooks, mas eu acho que esse livro em específico deve ser muito bom de ler em audiolivro, né? Porque o formato dele é esse, um monólogo. Então, eu acho que realmente deve funcionar muito bem. E aqui vai contar a história dessa mulher, da Dolores, e a luta dela como mãe para defender e proteger os filhos, ao mesmo tempo em que ela luta contra um relacionamento abusivo. Porque tá aberto a comunicação com ele, com os quintos dos infernos. Então, é mais um livro cheio de gatilhos, de abuso físico, psicológico e sexual. Fora também a questão que o eclipse, né, que é relatado aqui nesse livro, que tem uma grande importância, é o mesmo eclipse que também é muito bem descrito lá no outro livro, no Jogo Perigoso.
Tanto que o King, ele ia fazer um livro só dessas duas histórias, né? Só que assim, eu acho que foi uma decisão muito boa dividir os livros, né, em duas histórias diferentes. Eu acho que algumas pessoas podem interpretar a mensagem desse livro como vingativa demais, assim como em Carrie. Outras pessoas podem associar com uma questão mais de justiça. Eu tô definitivamente nesse segundo grupo. A próxima leitura é o livro talvez mais hypado desse booktube, e não é um King, que foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. E o que falar, né, desse livro? Eu posso dizer que eu iniciei essa leitura com altas expectativas, como não, né? Sendo que foi um livro muito falado aqui no booktube, muito elogiado, assim, aclamado mesmo, né? Um fenômeno. Mas eu posso dizer que todas as expectativas foram excedidas. Esse realmente é um livraço. Inclusive eu fiz, né, um vlog de leitura falando sobre ele. E eu acho que o livro, ele realmente entrega tudo. E eu super entendo o fenômeno. Nossa, realmente acho a Evelyn maravilhosa. Entendo também quem não gosta dela, porque não é uma personagem lá muito fácil. As coisas que acontecem nesse livro, né, elas não são fáceis. Tanto que, para ele, eu acabei dando 4,5 estrelas, mas eu favoritei, porque eu tive uma certa dificuldade com alguns personagens que estavam complicando, sabe, a minha leitura. E você até entende que o personagem, ele seja detestável e seja proposital, retratar ele assim. Só que, ao mesmo tempo, quando no final você coloca uma situação dramática para você se comover com aquele mesmo personagem, eu acho que eu acabei não me comovendo tanto, porque ele me irritou muito ao longo da leitura. Fora aquilo, né, como são pessoas de Hollywood, atriz, ator e tudo mais, é muito assim, teatral, os personagens gostam de fazer uma cena e joga a taça na piscina e quebra a taça e deita na porta e escorre a porta chorando. Então assim, essas coisas, elas me irritam. Tem gente que eu vou te falar, meu. Ai, se magoar com tudo, vai se magoar no raio que o parta. Coisa muito melodramática, sabe? Coisa muito espalhafatosa, acaba me irritando um pouquinho. Mas, no geral, nossa, amei mesmo. Fora a sensação que você tem ao longo da leitura, que são personagens reais. Realmente você pensa que a Evelyn é um fenômeno de Hollywood, que fez filme, que ganhou Oscar. Ao mesmo tempo, são personagens que me fez torcer demais pelo romance e eles não se ajudaram, né, no final das contas. Mas, como leitura, nossa, incrível. Realmente, ele tem o porquê de ser hypado. E a próxima e última leitura finalizada no semestre, realmente eu li essa quantidade mesmo de livros. Foi mais um do King, que foi o Pesadelos e Paisagens Noturnas 1, que é uma coletânea, né, de livros de contos. Inicialmente eram os 2 livros juntos, né, o 1 e o 2, dava ali, eu acho que um total de 20 contos ou perto disso. Esse daqui, se eu não me engano, ele tem 12 contos, é isso mesmo, são 12 contos. E assim, gente, é um livro bizarro. Pra mim, ele tem exatamente a mesma vibe de bizarrice do primeiro livro de contos dele, que foi o Sombras da Noite, que tinha lá o homem de cortador de grama, a máquina de secar assombrada, ratos mutantes. Pra mim, esse aqui é essa mesma vibe. É o mesmo estilo creepy, esquisitão. Aqui a gente tem dedo lá no ralo da pia, tem dentadura que ganha vida, tem astros do rock que viram zumbis. Então, assim, é escrachado nesse nível. É bizarro demais, só que eu acho que é isso que me faz relembrar essas histórias. Tanto que o Sombras da Noite foi um dos primeiros livros que eu li do King, e essas histórias, esses contos, eu lembro até hoje por causa, né, da bizarrice. Esse livro aqui é a mesma pegada, eu vou lembrar pelo bizarro. Só que, ao mesmo tempo, tem alguns contos aqui que eu achei só ok, nada demais, nada tão criativo. Então, no total, né, eu dei para esse livro 4 estrelas, porque os contos que eu gostei mesmo.
E os outros eu só achei ok, então eu vou acabar nem lembrando mais deles. E o segundo volume, né, desse livro eu já coloquei na maratona literária para ler esse mês de julho, que é o Pesadelos e Paisagens Noturnas 2, né? Mas eu tô assim, esperando que seja essa mesma pegada. Então, assim, como deu pra ver, não foi um ano lá muito recheado, né, de leituras, como tava sendo, né, no meu ritmo do ano passado, mas foi o que deu pra ler até agora. Nesse mês, eu já tô com um ritmo de leitura muito melhor, um ritmo muito parecido, né, com o que eu gosto. Eu gosto de fritar nas leituras. Então, tá sendo bem melhor. Eu li esse mês, coisa que eu não li em 3 meses. Então, o ritmo promete, né, ser bem diferenciado daqui pro final do ano. Então, me contem aqui embaixo nos comentários se teve algum desses livros que você já leu. Me conta o que você achou. E muito obrigada por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!